A nossa revista, ela é bastante interessante. Ela é a diferença cristã e os desafios para o crente de hoje. Então, ao longo dos estudos, a gente está vendo desafios que, enquanto cristãos, a gente precisa enfrentar nesse mundo, né? E hoje, o nosso tema também é um tema bastante relevante, atual, bem contemporâneo. E eu gostei. Vocês não leram, mas é uma lição bastante interessante. Fala sobre um assunto que ele interfere na nossa vida. Sabem o título da lição? Não sabem. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, e ela fala sobre discípulos de Cristo numa sociedade de consumo. E para começar, vou primeiro arrumar esse microfone, que eu estou achando muito em cima. Eu gostaria que a gente, primeiro, entendesse o que é consumo. Eu sei que sabemos, mas eu gostaria de trazer um conceito que eu encontrei para a gente estar começando o nosso estudo para falar sobre consumo. Vou pedir ao André que coloque o slide 1 para a gente. Não sei se vai dar para ler, está tão pequenininho. Ah, para vocês aqui dá, não é? Então, consumo é a utilização. Vocês estão conseguindo ler? Não? Sim? Então tá. Vou virar bem aqui assim. Consumo é a utilização ou aquisição de bens e serviços para a satisfação de necessidades ou interesses individuais ou de uma população. Essas necessidades se referem aos bens e serviços que atendam à sua sobrevivência. Então, esse é o conceito, um dos, né? De conceito sobre consumo que a gente vai ver nesta manhã. É bom consumir? É bom. Esse consumo aqui, ele é necessário? São necessidades, né? Aquisição de bens e serviços, necessidades básicas do nosso dia a dia, não é mesmo? Então, esse consumo, ele é um consumo necessário, faz parte da nossa vida. Ele é bom, não é mesmo? E ele é uma prática comum. Então, nós, discípulos de Cristo, nessa sociedade de consumo inserido que estamos, né? Esse consumo aí, ele faz parte da nossa vida e ele é normal. Ele é um consumo básico e ordinário, né? Então, até aqui tudo bem. É um consumo que a gente precisa realmente dele. Mas e quando esse consumo deixa de ser básico, ordinário e necessário? Será que ele afeta a nossa vida de alguma forma? Daí, quando ele muda, ele é o quê? Desnecessário. E daí ele é um outro slide que o André vai colocar para a gente ali, que nós vamos ver. Quando ele não é necessário, ele se torna o 2. Ele se torna consumismo. E quando ele é consumismo, ele é desnecessário e ele é prejudicial. Não é mesmo? Vou virar de novo aqui e vou ler o conceito. Consumismo é uma compulsão que leva a pessoa a comprar de forma ilimitada e sem necessidades bens, mercadorias e serviços. A pessoa se deixa influenciar pela mídia, o que é comum em um sistema dominado pelas preocupações de ordem material, o capitalismo. Então, nesta manhã, a gente vai falar um pouco sobre isso. O pastor Augusto Nicodemos, ele traz um conceito de consumismo que também é muito interessante e que a gente vai olhar ele nessa manhã. O slide 3, André, para a gente ver o que um dos líderes da nossa igreja entende sobre consumismo. O consumismo, característico da nossa época, parece ter achado a porta da igreja evangélica. Tem entrado com toda a força e para ficar.
Então, o consumismo, esse problema da nossa sociedade contemporânea, segundo, né, o nosso pastor Augusto Nicodemos, ele achou a porta da igreja. E está querendo ficar. Ele disse que para ficar. Mas, gente, quem não gosta de fazer umas comprinhas, não é verdade? Quem não gosta de promoção? Cadê o outro slide, André? Por favor, o 4. Quem não gosta, levante a mão. Não precisa. Não precisa. Então, irmãos, nós gostamos de comprar. Nós gostamos de consumir. Às vezes, esse gostar de consumir, ele não é muito saudável. Às vezes nem chega a ser tão consumismo. Não é verdade? Às vezes a gente tem condição, eu passo bem ali, nós mulheres sabemos muito disso, e está escrito promoção. Daí a gente entra para dar uma olhadinha, não é, Sandra? De repente tem alguma coisinha que a gente gosta, não é mesmo? Só que às vezes a gente sai com muitas coisas que a gente nem precisa. São as nossas sacolas. Às vezes a gente faz comprinhas para presentear amigos que faz aniversário, não é mesmo? Então essa situação, ela é comum e ela não prejudica. Eu vou dar um abraço na Meire porque foi o aniversário dela. E da lembrancinha também é muito bom. Só que tem uma hora que isso se torna uma doença. Se torna um problema sério. O slide 5, e daí ela vem uma doença que eu nem sabia que foi quando eu estava estudando essa lição, mas nós temos profissionais aqui na área que pode até compartilhar e nos ajudar, que é o transtorno TCC, oneomania. Não conhecia, acho que muitos de nós não conhecem. Que segundo a definição do Aurélio, oneomania é um desejo mórbido, impulsivo de fazer compras e adquirir coisas. Daí é doença. Daí é pecado, porque saiu do nosso controle. Saiu daquilo que é uma comprinha, uma coisa, e se tornou um problema que vai trazer consequência muito grande na nossa vida. Sobre isso nós vamos estudar nessa manhã. Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Primeiramente agradecer, Senhor, porque que privilégio o Senhor dá a cada um de nós de nesta manhã estarmos na Tua casa. Quantos gostariam de estar, Senhor, e por motivos de saúde ou qualquer outro, não puderam chegar até aqui. Mas nós, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, estamos aqui, viemos para louvar o Senhor, para engrandecer o Teu nome, para sermos gratos ao Senhor pela semana que o Senhor nos concedeu e pela semana que está iniciando. E neste momento, Senhor, nós queremos pedir em nome de Jesus. Venha falar conosco através da Tua palavra, através dos ensinamentos desta manhã. Que o Senhor ilumine a minha mente, a mente de cada irmão, para entendermos, ó Deus, os Teus propósitos e desígnios. E que ao sairmos daqui, Senhor, possamos refletir sobre como tem sido a nossa vida, como discípulos do Senhor, nesta sociedade tão difícil, mas na qual fomos inseridos para sermos luz. Nos ajuda, Pai. Derrama sobre nós a Tua graça nesta hora e fala no nosso coração, no nome santo de Jesus. Amém. Alguém gostaria, que eu sei que temos profissionais, de falar sobre a oneomania aqui?
quiserem, a gente vai dar oportunidade. Eu acho que não, né? Então, vamos abrir. O nosso texto básico da nossa lição é 1 Timóteo 6, de 17 a 19. E eu vou pedir ao nosso irmão Napoleão, que está olhando para mim, para vir fazer essa leitura aqui, tá bom? Pode ser. Não. 17 ao 19. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Paulo, escrevendo a Timóteo, né, ele fala, exorte os presentes ricos, né, deste século, a não colocarem as suas riquezas, né, no dinheiro. Porque elas são passageiras. Usem de piedade, já que vocês têm condição, use de piedade. Auxilie. Não use essa riqueza só em prol de vocês, né? Use de forma a ser bênção na vida do outro, não é mesmo? Então, o texto de Timóteo, ele traz para a gente a não colocar o nosso coração nas riquezas. Na aula passada, nós estudamos sobre riqueza, né? O tema da nossa lição também foi sobre riqueza. E agora, a gente continua nessa mesma pegada de que o coração não pode estar nas riquezas, elas são instáveis. A instabilidade das riquezas, o texto de Timóteo fala. Não coloque o coração de vocês nisso. Vocês têm condição? Vocês podem, têm posses? Não coloque o coração nisso. Isso é passageiro. Isso passa. Use para abençoar. Use para... Administre de forma que isso venha trazer bem tanto para você. Riqueza, nós falamos, não é pecado, né, meus irmãos? Não foi isso que nós entendemos? Não é pecado a gente ter bens, a gente ter uma vida confortável, a gente buscar, né, um trabalho, com o trabalho, buscar uma vida mais confortável, melhor. Isso é bom, Deus nos concede isso. O problema, a gente entendeu na aula passada, é que quando essas coisas, elas tomam um lugar muito grande no meu coração. Daí ela tem o problema. Daí Paulo vem e fala para Timóteo, exorta, diz para não colocar o coração nos bens que vocês têm. Quais os objetivos desta lição, discípulos de Cristo numa sociedade de consumo? Eu destaquei 3. Talvez vocês lendo a revista vão encontrar mais, mas eu encontrei 3. Identificar os falsos pressupostos do consumismo, aprender o princípio cristão da frugalidade e compreender que a nossa satisfação e confiança estão em Deus. A gente conseguir nessa manhã pegar esses 3 princípios, eu vou me dar por satisfeita. Eu sei que tem mais, mas se a gente conseguir, vai ser muito bom. Então, vamos lá. O primeiro tópico chama discernindo o tempo. Deixa eu encostar aqui, que eu sou meio espaçosa com esse negócio. Discernindo o nosso tempo. A relação de consumo com a sociedade, quando ela começa? A gente vai contextualizar para a gente chegar até os nossos dias contemporâneos. Ela começa com o advento da Revolução Industrial. Até o século XVII, início do século XVIII, a produção ela era feita de forma artesanal. Conforme precisava, fazia. Plantava, comia. Eu precisava de um sapato, eu ia lá, pedia para fazer aquele sapato e era feito. Então, toda a produção, antes do advento da Revolução Industrial, ele era artesanal. Surge, então,
a Revolução Industrial do século XVIII, deixa eu ver aqui, né? E daí acontece essa transição histórica, que sai, né, dessa produção artesanal para a industrial. E com ela, né, a produção de bens e de consumo, que ainda não é consumo, é só a produção de bens, começa a crescer muito. Porque fazer artesanal é uma coisa, produzir em grande escala é uma outra muito diferente, não é mesmo? Para uma sociedade que estava acostumada a ter o básico e o necessário, agora entra a indústria, né? E uma demanda muito grande de produtos entra no mercado. O que acontece? Não ficou muito bom para quem produzia. Daí há a necessidade de fazer essa produção circular. Porque senão haveria prejuízo. Você viu que a gente entrou ali falando que é do capitalismo, o consumismo? Que ele é dessa política capitalista? Então, com essa produção em larga escala, começa a sobrar. Daí, os senhores, donos de suas indústrias, começam a pensar, temos que arrumar estratégia, porque senão a gente vai ter prejuízo. A sociedade não é acostumada a consumir. A gente vai ter que despertar, fazer alguma coisa para que eles aprendam a consumir, senão as nossas mercadorias vão ficar estocadas, vão vencer. Não tinha vencimento, tá? Tanto é que a gente vê que essa questão de mercadoria com vencimento, ela não é assim. Eu me lembro um tempo que não tinha vencimento em mercadoria. Se alguém é da minha época vai lembrar, né? Não tinha. Mas era muita mercadoria que não estava circulando. Eles, então, investem em forma de chamar atenção para a comunidade, para a população, da necessidade de ter mais. Você só tem um sapato, mas agora você pode ter 2. Você pode comprar roupas para mais tempo, não precisa ser uma vez por ano, igual era de primeiro. Você pode ter. E isso, como é que foi feito? Foi feito de forma a divulgar, a trazer ao coração das pessoas, a mostrar a necessidade. E essa população, essa comunidade, essa sociedade entra, então, para adquirir. E nesse momento surge, então, o consumo. O consumidor, que agora pode ir atrás de ir em prateleiras e ver. Interessante, né, que essa palavra, até anotei aqui, consumidores, ela tem até para a gente aqui no Brasil, não sei se fora do Brasil, mas a gente até ganhou um código, não é mesmo? Não é, advogada? O Código dos Consumidores, não é mesmo? Com leis e diretrizes para regularizar esse consumo. Então, olha que interessante, como é bom, como que nós fomos contemplados. Agora, nós somos consumidores amparados pela lei. E para isso, a nossa revista diz que foi construído grandes empreendimentos, locais, espaços aonde se concentrassem grande quantidade de opções para esses agora consumidores estar adquirindo seus produtos. E a lição chama de esses centros de compras de verdadeiras catedrais, os shopping center da vida. É bom ir ao shopping, não é, irmãos? Tem de tudo, não é mesmo? E não é errado ir no shopping, não, tá? Porque dá a impressão, quando a gente fala aqui, não é errado. É o discernimento, né? Nosso, é a nossa sabedoria para estar no shopping center. E quem que eram os sacerdotes desses templos que a lição traz? Os grandes sacerdotes do templo shopping é a mídia. É a mídia. A lição traz que ela é usada para aumentar consideravelmente o consumo. E ela diz que a mídia e a publicidade estão presentes em quase todos os aspectos da nossa vida. As estratégias de marketing são cuidadosamente elaboradas para capturar a nossa atenção e nos convencer de que precisamos de produtos e serviços que, na realidade, podem ser até desnecessários. Então, nós vivemos hoje, a nossa sociedade contemporânea,
ela está inserida nesse contexto de uma sociedade de consumo, onde somos bombardeados. A gente tem visto aqui na igreja, alguns estudos já vimos sobre a mídia, até o nosso irmão Helder já trouxe para a gente estudos sobre isso, né? O tanto que isso interfere na nossa vida. E o autor da nossa revista, ele diz que esse é o momento histórico, ele fala, no qual nós temos de viver a nossa fé como verdadeiros discípulos de Cristo. Meus irmãos, é fácil. Agora eu vou trazer vocês para o estudo, que até agora só eu falei. E eu vou fazer como o pastor está fazendo, como eu disse anteriormente, eu achei muito bom. Eu vou pedir para o nosso diácono, pedir a alguém, levar o microfone para alguém e para essa pessoa compartilhar conosco o que nós vimos até aqui, se realmente a mídia, ela tem interferido diariamente nas nossas vidas, como tem sido, como discípulos de Cristo nessa sociedade, essa nossa relação com ela. Irmão? O Júnior já levantou a mão. Bom dia. Acho que foi ano passado, que até eu fui convidado aqui pela UPH para dar um estudo sobre essa questão de o cristão e dinheiro e tal, de como lidar. E foi muito interessante ver que na Bíblia é um dos temas que mais cita sobre essa questão de riqueza, né, e dinheiro e tudo, e como você tem esse relacionamento. E em relação ao discernimento, né, de como você realmente gastar o que você ganha. Eu acho que, primeiramente, como todo bom cristão, você tem que gastar o que você ganha, não gastar além, né? Eu acho que começa por aí, né? Hoje a gente é muito incentivado através de propaganda que fala televisão, mas televisão já ficou obsoleta. Na verdade, hoje é o celular, as mídias sociais, né, anúncios que você consome sem querer, né? Você está vendo no YouTube, de repente, aparece um anúncio. Você está rolando no Instagram, de repente, um anúncio. Facebook, mesma coisa. Então, hoje o celular realmente está muito maior do que a televisão nessa questão de propaganda. E eles são muito incentivados a você, tipo, financia isso, parcela em 12 vezes e tal. Então, o que você está fazendo quando você faz esse tipo de coisa? Você está antecipando alguma coisa, né? Você está, tipo... acaba que está trabalhando a ansiedade, né? Poxa, realmente eu preciso daquilo? Às vezes nem preciso. Eu tenho uma televisão, vou comprar uma segunda televisão, mas já tenho uma. Aí, para que eu vou parcelar em 12 vezes? Né? Que você poderia simplesmente esperar o tempo, juntar o dinheiro e comprar de uma vez só. Então, eu acho que começa por aí, esse equilíbrio, né, da necessidade, né, alinhar o que você ganha com a sua necessidade real. Aí tem as coisas que são primordiais, tem as coisas que são secundárias, né, e tal. E eu tenho que ter esse equilíbrio. Eu acho também importante a pessoa sempre ter uma parcela que ela tem que poupar. Isso é muito importante, para já pensar no seu futuro, né, da sua família, dos seus filhos, pensar na faculdade, né, quem tem ainda criança pequena. Então, o poupar é sempre importante. E, claro, nunca deixando de contribuir, né, com a ação social. Dízimos, ofertas, né, algum irmão que precisa de ajuda e tal. Então, eu acho que o cristão tem que ter esse equilíbrio aí nessa questão, para não se tornar um consumista, que às vezes começa a se endividar, entra em dívida de cartão de crédito e por aí vai, e aí realmente eu acho que ele já está fugindo, né, do real propósito, né, da gente como cristão aqui na Terra. Obrigado, Júnior. A nossa lição lá à frente vai falar também sobre isso, né, sobre esse cuidado. Mas alguém gostaria de compartilhar? Rose? Selma, você falando aí, né, que quando aconteceu a Revolução Industrial, foi jogado muito produto, né, e o povo não conseguia consumir, e anteriormente realmente era isso. Você falando aí que às vezes a gente comprava roupa uma vez no ano, né, e eu lembro da gente criança, e era uma vez no ano mesmo. Minha mãe comprava o tecido e ela costurava e fazia roupa. Uma roupinha para cada um dos filhos, ali para usar aquela roupinha nova no Natal, no Ano Novo, né? Então, era só isso, né, que a gente tinha. Os sapatos, às vezes, das crianças, né, eu estou falando de mim, dos meus irmãos, eram compartilhados, porque às vezes não dava para ter um par para cada um, né? Tinha ali o chinelinho de dedo, a havaiana, né? E um calçadinho assim melhor para ir na igreja, alguma coisa assim. Então, realmente, era só
aquilo ali. O básico, né? O básico do básico, né? Não tinha muita coisa, não. E a gente vivia, não é? Então, a gente chega à conclusão que você não precisa de tanta coisa para viver, né? E era suficiente. Obrigada, Rose. Irmão, lá. Daí, depois que a Cristiane falar, a gente vai ver aqui o segundo tópico da nossa lição, fala que consumismo e o valor humano. Qual é o valor humano, né, que o consumismo dá, que essa sociedade consumista dá para cada um de nós? Sim, Cristiane? Só um adentro em cima dessa teoria, né, do consumismo. É importante também a gente relembrar que, ainda na Revolução Industrial, Yves Lee, considerado o pai das relações públicas, ele não só ele trabalhou também um outro lado do incentivo ao consumismo maior do que o consumo de bens e produtos, que é o consumo intelectual. Por exemplo, ele conseguiu, por meio das suas escritas, por meio das suas divulgações, transformar Rockefeller, um dos empresários mais odiados da época, em um cara muito bem aceito. Tudo isso por meio do quê? Das palavras, por meio de como manipular a massa com as palavras. Então, não se trata apenas de bens de consumo, se trata principalmente de mentalidade. Então, hoje, a nossa mentalidade é muito voltada para aquilo, quando eu falo nossa, incluindo todo mundo mesmo, voltada àquilo que a mídia vende. O que a mídia vende? Você tem que ser magro, você tem que ser bonito, você tem que estar atualizado na moda, a moda é essa, e isso a gente vai se endividando, vai tentando alcançar o inalcançável, que é o que a mídia tem publicado bastante. E isso não é recente. Getúlio Vargas também fez isso, né, para poder divulgar o seu Estado. Não vê assim vai. Tem muitos relatos na história que nos remete a isso. Então, não é uma coisa recente. Antigamente, não era acessível a todos, porque demandava televisão, muitas outras coisas. Hoje, não. Na palma da mão, você tem todo esse incentivo a curto e fácil. Uma criança pode ter acesso a tudo isso. Então, é uma situação que realmente demanda um estudo bem profundo. Obrigada, Cristiane. O segundo tópico aqui, o terceiro tópico da nossa lição, vai falar sobre essa mentalidade consumista. Tá? E, continuando aqui, né, o consumismo e o valor humano. Quem tem a revista, Jana, leia para a gente, Janaína, bem abaixo aí, essa primeira máxima, por favor. Daí, os que não têm a revista, pode estar ouvindo, né, a primeira máxima consumista. A máxima consumista. A primeira máxima consumista é: você vale o quanto tem. Ao nos tornarmos uma sociedade de consumo, a capacidade aquisitiva se tornou fonte de prestígio, a medida e o critério para se estabelecer o valor do indivíduo. Na cultura consumista, o ter se sobrepõe ao ser. O valor de um indivíduo, bem como sua importância, são diretamente proporcionais ao seu poder aquisitivo. Viram aí? O vale quanto pesa. Não é mesmo? Você vale pelo que você tem. Essa é a mentalidade consumista, né? Então, se o meu valor está no que eu tenho, no meu poder aquisitivo, então eu vou para o shopping fazer muitas compras. Certo? Eu posso. É isso que a sociedade diz, né? Eu valo, daí eu posso comprar marcas caras, porque isso vai identificar que eu tenho esse poder aquisitivo. Então, essa máxima, ela fala isso. Você vale o quanto você tem. Isso é uma realidade que nem sempre é real, não é verdade, irmãos? Às vezes a gente sabe que isso é só aparência. Mas para a sociedade de consumo, consumista, é uma regra, é uma máxima, como a lição traz, né? Daí, faça compras, muitas compras. Daí a gente é influenciado, isso é uma cultura que entra, né? De que eu preciso comprar muito, que precisamos e nós desejamos e eu quero porque o que vai me pôr em evidência
São essas coisas. Isso vai dizer se eu, às vezes não é, mas às vezes a gente é medido por isso. Infelizmente, não é mesmo? E daí entra, acho que o Júnior falou, entra o maior perigo, que é o que nós precisamos ver enquanto povo de Deus, enquanto cristão. É que esse consumismo exacerbado que a sociedade coloca na nossa cabeça, ela traz prejuízo. Porque eu compro, e às vezes eu não posso pagar. Mas o Júnior disse que pode ser divulgado em até 12 parcelas. Eu dou conta. Só que é assim, eu vou lá no Paraíba e faço 12 prestações. Só que eu também vou lá no nosso lar e faço mais 12. E eu vou fazendo prestações a perder de vista. De forma sem nenhum discernimento. Vai chegar um momento que isso vai virar uma bola de neve muito grande. Comprar não é remédio para tirar a baixa estima. Não, mas eu vou comprar, eu tenho poder aquisitivo, o que eu faço? Para mim ficar bem, para minha autoestima, eu vou comprar. Não é remédio, irmãos. Comprar não é remédio para a autoestima. Então, coisas básicas serão negligenciadas. Nós vamos entrar em endividamentos, vamos entrar em situação que vai trazer sofrimento, doença. Eu já te dou a palavra, tá? E daí surge aqui um princípio que ele não é muito divulgado no nosso meio, tá? Mas ele precisa ser observado. Uma palavrinha que talvez não seja muito conhecida. O princípio da frugalidade. Conhecido, irmãos, esse princípio? O princípio da frugalidade. Aonde é sabedoria e é dever nosso como cristão sermos econômicos. Aprendermos a administrar aquilo que o Senhor nos deu. Então, esse é o princípio da economia. De sermos básicos, de sermos sábios e prudentes. Jana? Irmã Selma, e assim, o que eu vejo de maior problema, além de tudo isso, né, do endividamento, de você idolatrar a imagem do outro, querer ser igual, entre tantos pecados, mas a questão de você colocar o prazer, a saciedade em realizar uma compra no lugar de Deus. Porque o que tem acontecido muito, estou ansioso, estou triste, estou alegre, vou aqui no Mercado Livre, vou aqui na Shein, no Amazon. Eu fiz muito isso com livro. Com livro, a gente vai... Com livro, mesmo com livro cristão, eu ficava, Senhor, eu estou pecando porque eu estou comprando além do que eu consigo ler. Mas aquilo era uma forma de me satisfazer de alguma forma. E eu estava buscando nisso, né? E a gente busca nisso, nas compras, muitas vezes, aquela satisfação que a gente tem que estar buscando no Senhor. Entregando para Ele aquela ansiedade, aquela compulsão, né? E tornando isso um ídolo. Para mim, o ponto central, chave dessa questão do consumismo é colocar isso como no lugar de Deus. Porque às vezes você tem dinheiro para comprar o que você quer. E você compra mesmo para aparentar algo, mas você está tirando Deus do centro da sua vida, está colocando a sua saciedade em compras, em ter e em aparecer. Exatamente. Para concluir aqui, que o microfone está próximo, estou lendo aqui Provérbios 27, 20, que diz assim: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Vocês ouviram? Tem alguém com esse versículo para ler, então não vamos ler mais ele, porque... Repete para a gente, meu irmão. Provérbios 27, 20. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Interessante que faz uma comparação terrível, né? Comparar os olhos do homem com o inferno, na questão de se satisfazer. Isso é muito pesado. Verdade, verdade. A Rociene quer falar, Rociene? Daí, irmãos, depois que a Rociene falar, a gente vai ver aqui. Na lição anterior, nós vimos que o valor, que é isso que a Jana disse, o nosso valor, ele não está nessa quantidade de bens, que essa máxima
consumista traz de vale quanto pesa. A palavra de Deus diz que o nosso valor não está. E depois, quem está com Lucas 12, 15, vai levantar a mão e vai fazer a leitura para a gente. Na revista, na lição anterior, nós já lemos, mas nós vamos ler novamente, porque o autor faz questão que isso fique na nossa mente. Rociene? Sobre a questão de dívidas, cartão, por exemplo, né? A gente até faz as parcelinhas pequenas, tudo bonitinho ali, diante do nosso orçamento, do que a gente ganha, né? Mas a gente esquece que a gente pode adoecer. Adoecer, passar 7 meses aí numa licença, e isso aconteceu comigo, né? Estou falando de experiência própria, seu salário diminuir, né? E aí, muitas vezes, a gente sai fazendo aí tudo conforme a gente acha que vai ser, né? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, né? A gente comprar, fazer as parcelinhas pequenas, ou conforme a gente paga, mas a gente pode sempre estar lembrando do que pode estar acontecendo no futuro, né? Que a gente pode se apertar, né? Princípio da frugalidade, né? Sermos econômicos e administrarmos bem o que nós temos. É muito sério essa questão de se endividar. É verdade mesmo. Obrigada, irmã. O irmão está com Lucas 12? Ali, ó. Lucas 12, 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Viram aí o que a palavra de Deus diz? O nosso valor não está nos bens que a gente possui, nem no que a gente consome. O nosso valor não está relacionado à marca de roupa, ao que nós vestimos, ao celular mais top do momento, ao tênis de marca, ao carro, o último carro lançado no mercado. Nosso valor não consiste nisso. E como discípulos de Cristo, numa sociedade de consumo, a gente tem que estar vigilantes e atentos para a gente viver como a palavra de Deus nos ensina, vendo que isso não é valor que o Senhor tem para nós. Deus não nos olha dessa forma. E nem podemos passar esse valor aí para fora. Nós precisamos fazer a diferença. Sim, minha irmã Gorete está... Selma, isso é muito interessante, esse tema. E é importante a gente estar refletindo sobre isso, porque a gente precisa ter um equilíbrio muito grande hoje com o capitalismo, porque todo mundo tem um cartão de crédito na mão e pensa assim: cabe dentro do meu orçamento. Mas você chega lá no supermercado para fazer a compra do mês e você faz lá toda a sua compra pensando naquele orçamento que você tem, o seu salário. Então, isso aqui eu posso comprar. Quando você chega na boca do caixa, a moça diz: você quer dividir em quantas parcelas? Né? Aí já vem a tentação. Aí você pensa assim: eu posso... Fica quanto à vista? O mesmo preço que você for parcelar. A pessoa pensa que é vantagem. Aí diz assim: não, então eu vou parcelar em 6 vezes. Olha só, você está comprometendo o seu salário ali, jogando para frente 6 meses. Isso é muito perigoso, porque a gente não sabe do nosso amanhã, a gente não sabe do nosso futuro. Então, a gente está correndo um risco de não poder pagar isso amanhã. Por isso, quando a gente assiste os jornais, tem tantas pessoas doentes hoje, endividadas, porque elas caíram nessa tentação do cartão de crédito. De dizer: cabe dentro do meu orçamento, e vai jogando ali, vai parcelando, e quando ela vê, virou uma bola de neve. Então, isso é muito importante, a gente ter esse cuidado, esse equilíbrio na hora de fazer as nossas compras.
Mas isso não é fácil, Não. porque o capitalismo é como você falou, as propagandas, as promoções, elas estão aí o tempo todo te provocando. Verdade. Então, Não é fácil e comprar é resistir, né? muito bom. É comprar verdade. uma peça a mais, algo mais que você não está precisando, mas que naquele momento ali vai te trazer uma satisfação momentânea, né? Que não significa nada. Então, nós temos mesmo que tomar esse cuidado. É isso mesmo, Gorete. A Areli pediu a palavra? Daí, depois da Areli, a gente vai fechar esse tópico para a gente tentar, né, ir para o próximo. Sim, Areli? Tia Selma, estava pensando aí sobre essa questão. Eu lembro um pouco da minha irmã, a Adna. Né? Quando a gente pensa assim, nos nossos filhos, que eles vão crescer, uma profissão que eles vão escolher, geralmente o que a gente pensa? Uma que vai dar um melhor retorno financeiro. Exatamente. E a Adna escolheu a medicina, né? Formou, beleza, tal. Mas quando foi para a Adna escolher a especialização dela, a Adna já estava ali, já pensando no casamento, tal, não sei o quê. E a Adna escolheu algo que não fosse tomar muito tempo dela. Que ela pudesse ter tempo para ela ficar com a família, na casa dela, entendeu? Consequentemente, não foi algo que traria assim o melhor retorno financeiro, né? Então, quando a gente pensa nesse sentido assim, o negócio é bem profundo, né? Do consumismo. Até que ponto, até isso, nossas escolhas em relação a isso, tal, a trabalho, tal, está relacionada a isso, né? É só eu quero mais, eu vou conseguir mais, eu vou ter mais financeiramente, né? E eu estou abdicando de tantas outras coisas, né? Isso aí também se torna, né, um consumismo desnecessário, né? Então, tem que pensar, né? Verdade. Você falando isso, Areli, a gente quer para os nossos filhos, né? Essas escolhas que a gente faz de profissão, é justamente pensando nisso, não é? Eu quero que o meu filho tenha uma vida boa, que ele tenha uma casa própria, que ele possa fazer viagens. É isso que a gente pensa. Então, a nossa mente capitalista e consumista, por mais que a gente tente fugir, ela é enraizada na gente. Não é? Temos que lutar contra isso, né? E continuando aqui, eu disse que a gente ia ver pressupostos, né? Então, esse pressuposto de que o homem vale o quanto ele pesa, não é verdadeiro, né? O homem, pelo poder aquisitivo. Nós fomos criados imagno Dei, a imagem de Cristo, a imagem de Deus, não é verdade? A imagem de Deus, ela tem que refletir na nossa vida. E Deus tem várias qualidades, né? Um conjunto de qualidades que precisam, como discípulos de Cristo nessa sociedade, estar refletido na gente. Se eu fui criada à imagem de Deus e as qualidades de Deus não estão sendo refletidas, alguma coisa está errada. Não é mesmo? Deus criou-nos para o louvor da sua glória. A nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Então, precisamos desmistificar essa máxima de que o meu valor é pelo que eu tenho, pelo que eu posso comprar. Não pode sobressair, como diz o estudo. Não pode. Eu preciso lutar contra isso. E o segundo tópico vai falar sobre o consumo e a felicidade. A gente até começou já a falar sobre isso, né? Se eu compro muito, eu fico muito feliz. Se eu tenho condição de fazer muitas compras, muita viagem, muito não sei o quê, então eu vou ser uma pessoa muito feliz. Minha irmã, você tem a revista? Não? Eu vou ler, então, aqui. Alguém gostaria de ler para a gente Consumo e Felicidade, a segunda máxima? Se alguém tem a revista, ali a Jo. Que daí ajuda, né? Lê para a gente, Jo, esse primeiro tópico. O consumo e a felicidade. A máxima consumista. A segunda máxima da mentalidade consumista diz respeito à relação entre o consumo e a felicidade. Na sociedade de consumo, os bens e serviços oferecidos são acompanhados de promessas de felicidade.
Com o propósito de estimular o consumo, a mentalidade consumista prega que, além do valor humano, a felicidade do homem depende da quantidade de bens e recursos que alguém possui. Para essa mentalidade, um indivíduo é mais ou menos feliz, tem maior ou menor realização, dependendo do que ele possuir. Essa relação entre consumo e felicidade é feita diariamente por meio dos comerciais ou outros produções televisivas. De maneira sutil, a publicidade consumista estabelece uma relação de necessidade entre consumo e felicidade. Os filmes publicitários, por exemplo, mostram pessoas aparentemente felizes e realizadas consumindo um determinado produto. A mensagem sutil vendida por meio de filmes com séries é: você será feliz e realizado se tiver tais produtos. As pessoas reputadas como felizes são aquelas que possuem recursos materiais. Que coisa linda isso aí, né? Pesado. Irmãos, é isso. É, Jô? É Pesado. Isso. Pesado. Eu acho que toda mulher precisa ter, no mínimo, 5 sapatos. Um chinelo, uma rasteirinha, um mocassim, sapato social e um tênis. Eu acho, gente, que pelo menos 5 calçados toda mulher tem. Quem aqui só tem 5? Ai. É isso que o consumismo diz? Eu preciso ter mais e mais. Olha lá, a Silsa disse que ela precisa de uma rasteirinha, mas é uma rasteirinha dourada, uma prateada, uma preta, uma nude. Nosso irmão aqui traz o microfone. Essa é a máxima consumista. Eu acho que 5 tá bom. Mas eu não tenho só 5. Não tenho só 5. Que vergonha. Que vergonha. E eu sei que não estou sozinha. Eu sei que tem muita gente aqui que me acompanha, que não tem só 5. Mas a máxima é, você tem que ter muitos, você precisa consumir, precisa mais e mais. Senão você não vai ficar feliz. Se eu não tiver, se a Silsa tiver só 2 rasteiras, uma prata e uma preta, ela não está feliz. Para ela ficar feliz, ela precisa de todas as cores de rasteira que ela disse. Senão, ela não vai estar feliz. A felicidade da Silsa depende dela ter uma de cada cor. Essa é a máxima consumista. Fala, nosso irmão aqui. Bom dia, igreja. Meus irmãos, paira sobre o imaginário popular que a mulher é mais consumista do que o homem. Embora eu concorde, eu não vou entrar nessa polêmica. Mas quando fala da teoria do consumismo, o consumismo é uma compulsão e, portanto, é análogo a um vício. E como todo vício, traz uma série de ligações a alguns pecados. Por exemplo, tem um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han que fala sobre a sociedade do consumo, né? Ele fala que antigamente as pessoas queriam apresentar certos comportamentos que reverberavam valores, princípios, morais, éticos, enfim. Após a Revolução Industrial, as pessoas passaram a querer ter. E hoje as pessoas querem parecer ter. Está ligado à ostentação e às redes sociais. Então, hoje as pessoas querem usar produtos que representem determinadas marcas. A pessoa não quer saber se uma bolsa é bonita, se ela é útil. O importante é que ela seja da Louis Vuitton, que ela seja de outra marca famosa que eu não conheço. A outra ligação também é com a vaidade. As pessoas, quando se vestem, quando consumem alguns produtos, eu quero acreditar que as pessoas pensam em si. As pessoas falam isso, não, é porque eu quero me sentir bem. Mas se sente bem para os outros. Se você morasse na roça, você não ia comprar meio mundo de roupa para sair no meio do mato. Você sai em determinados lugares também para alimentar a sua autoestima. Para o outro ver, né? Isso. E aí tem a questão do hedonismo, do prazer. É muito comum as redes sociais emitirem essas mensagens. Você está triste, você está passando por dificuldade, você está com depressão, você está ansiosa, te dá esse presente, você merece esse senso de merecimento.
E aí você vai lá e compra para se satisfazer. Aquilo produz uma dopamina rápida, mas rapidão já quer, novamente você quer fazer isso. O que eu quero dizer é que todo consumismo exacerbado, quando ele se transforma em compulsão e, portanto, em vício, ele representa um vazio. Né? Nós vamos chegar nesse ponto. Quantas pessoas mentem... Não fala do vazio agora. Tá, por exemplo, é muito ligado também a vícios de jogos. É muito comum a gente ver pessoas que são consumistas se endividarem e caírem nas armadilhas, por exemplo, do jogo do tigrinho. Tem muitas pessoas que eu conheço arrebentadas com isso. Mas começaram com essa questão do merecimento. Não, eu mereço ser feliz. Afinal de contas, aí você faz uma lista. Eu sou trabalhador, eu sou pai, eu sou mãe, eu aguento esse homem chato, eu aguento essa mulher abusada, não sei o que, eu vou comprar. E aí, às vezes, as pessoas consumem escondidas dos cônjuges, criando uma relação de mentira, uma relação de engano, de ilusão. E aí a gente vai entender que isso tudo é um vazio de Deus. Vou só fazer um complementozinho. Hoje está em alta, principalmente para as meninas aí. Que tem uma blogueira aí, parece que ela se deu um presente muito caro, acho que era uma bolsa aí de uns 500 mil, sei lá. E aí criou o tal do meme, o mimimei. Que aí todo mundo hoje é aquela coisa, mimimei, eu vou fazer um dengo em mim mesmo, né? E a gente vai nessa de, tipo assim, do eu mereço. Não, eu mereço, eu trabalho tanto, eu tô... E a gente vai se permitindo essas coisas. Mas isso daí já é a consequência da mídia. Aquilo que vão colocando na nossa mente, aquilo que vão divulgando. Eu não sei se alguém já viu essa reportagem, mas eu vi uma reportagem falando assim que, às vezes, a gente tem a impressão que o nosso celular tem ouvido. Daí alguém disse que são os logaritmos, as pessoas que entendem, né, pode estar falando. Mas isso é verdade. Às vezes, você fala um negócio, daí um pouco você vai no celular, já tem uma propaganda ali. Não é? E desperta. Daí você estava lá no campo da sua imaginação, mas agora aquilo ali já, olha, eu tenho como, eu posso, dá certo, vai dar. E isso vai levando a gente, sabe, para um descontrole. E quando, meu irmão, a gente descontrola na nossa vida em uma área, o pecado prejudica toda a nossa vida. E aqui, ó, eu estava até anotando. Quantos você só gostaria de dar aqui? Não é só as mulheres, não. Eu vi uma pesquisa que o consumismo, tanto masculino quanto feminino, é bem equilibrado. Às vezes a mulher é roupa, mas o homem são outras coisas. É carro, é tênis, e por aí vai. Então, estou defendendo aqui as mulheres. Não somos as mais consumistas, não. A pesquisa não trouxe ela, mas ela é bem equilibrada. Tá? Daí, enquanto o nosso irmão quer falar, eu vou bem aqui, irmãs, senão eu tenho uma parte que a gente vai precisar estar debatendo com versículos bíblicos. Quantos de nós aqui já falamos, não, eu preciso muito de ter tal objeto. E aquilo entristece, e homem também, tá? E não é só mulher, não, o homem também. E eu quero, e eu preciso, e aquilo traz a gente fica assim com aquele negócio, eu queria tanto comprar isso, e mexe e tal, e fica realmente mexido com essa questão de que eu preciso. Daí eu vou lá e eu compro. Daí eu compro. Se for de usar, eu uso uma vez. Se for de consumir, não, mas se for de usar, daí eu guardo. Guardo, irmãos. E depois de muito tempo, quando eu estou fazendo uma faxina, aquilo que era tão necessário, que eu sofri tanto para querer, eu nem lembrava mais que eu tinha. Quantos dos nossos guarda-roupas estão cheios de roupas que nós usamos uma vez e que achávamos que era tão necessário, às vezes nem usamos. Fica lá. E às vezes a gente vai olhar, isso até dá uma dor. Meu Deus, nem precisava disso, gastei dinheiro sem necessidade. Levada pelo consumismo. Entendeu? E eu acho que muitos de nós temos esse problema. Quer falar, meu irmão Erivaldo? Sim, bom dia, irmãos. Tudo tem custo, né? Isso aí tem um custo alto, né? Porque para vender essa imagem, vender essa necessidade, a mídia, hoje, se você observar, é a maior tabela que existe.
né? Você vai fazer qualquer anúnciozinho na mídia, televisão, nas redes sociais. Hoje está mais fácil, porque está mais barato em relação a isso, mas é um custo altíssimo. E esse custo altíssimo ele é repassado por preço, com certeza. Além de você comprar aquele produto, você está pagando uma coisa que venderam a sua ilusão, né? Então, tem esse custo. É igual você observa lá no talão de luz, né? O que tem de imposto lá, se você observar a geração, a distribuição e a transmissão, é uma coisa mínima, mas o imposto é lá em cima. Então, em cima dessa questão aí, tem esse custo que a gente paga para poder satisfazer o ego de cada... Né, exatamente, embutido no valor nisso, final, né? né? Exatamente. No valor final já está embutido. Irmãos, isso aí. agora eu vou fechar bem aqui esse tópico, porque depois eu vou abrir para ler. Quem tiver com Eclesiastes 5, 10 e 11, já fica no jeito, e o Salmo 37. Vou ler bem aqui. A felicidade, ela não pode estar nas coisas perecíveis. Nós só encontramos a verdadeira felicidade em Deus. A felicidade nas coisas perecíveis é fuga, é paliativo. E quando passar o desejo, e quando a coisa que é perecível acabar, eu vou estar novamente em crise. Então, a nossa felicidade não pode estar nas coisas. Quem está com Eclesiastes 5, 10 e 11, por favor. Pode... dá o microfone que daí ela... E depois o Salmo 37, 4, tá, irmãos? Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Aonde se multiplica? Os que deles comem, também se multiplica os que deles comem, né? Então, esse é um texto muito, muito importante para a gente estar vendo. A nossa satisfação, ela precisa estar em Deus. A gente precisa buscar se alegrar no Senhor. Salmo 37, 4, quem é? David. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vocês viram a contrapartida aí? Enquanto os meus olhos buscam, nunca vão ser saciados. Daí o salmista vai e fala, agrada-te do Senhor, a tua felicidade está no Senhor, agrada-te do Senhor, e os desejos do teu coração serão satisfeitos. Mas então eu vou me agradar do Senhor, Ele vai dar tudo o que... Irmãos, vamos ter cuidado para analisar esse texto. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, os desejos daquilo que realmente é necessário, daquilo que eu preciso, porque Deus conhece as nossas necessidades. Então, meu Deus, não vai dar tempo. Então, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nossa, estou terminando. Qualquer tentativa, agora eu vou ter que ler, senão não vai dar tempo. Qualquer tentativa do homem encontrar significado fora de Deus, está fadado a cair. Os nossos primeiros pais eram felizes, estavam bem, tinham tudo o que necessitavam. No entanto, o desejo por algo que nem era necessário fez eles caírem. E com a queda dos nossos primeiros pais, esse desejo, sabe, esse anseio que lá no coração deles passou para o nosso também. E a gente vive com esse anseio, esse desejo, né? E esse anseio e desejo de sempre estar querendo mais e mais, é falta de um coração grato. É falta de um coração que busca ser preenchido em Deus. Há princípios cristãos que nos ajudam a combater esses venenos do consumismo. São antídotos contra a filosofia consumista. Um desses princípios e antídoto é uma das coisas que a gente mais tem que estar procurando viver, é o contentamento. A gente tem visto tantas pregações sobre isso,
porque eu acho que isso está entrando dentro da igreja, essa falta de contentamento. O pastor Paulo Júnior tem uma pregação sobre contentamento, e ele fala em lágrimas. Irmãos, eu estou com tristeza dentro de mim. Venho dessa igreja já tem tempo, eu olho para cá, vejo pessoas tristes, pessoas desanimadas. Daí a gente chega nas pessoas e fala, meu irmão, está tudo bem? Vou vencendo, vou vencendo. Irmãos, Deus tem nos dado vida. Essas palavras que eu estou dizendo é da pregação do pastor Paulo Júnior. Deus tem nos dado o necessário, tem dado saúde. Se nós estamos aqui é porque vencemos as lutas e conseguimos chegar. Por que que eu não tenho contentamento? Por que que eu chego perto de você e pergunto se está tudo bem? E você fala, estou vencendo a luta, e você nunca venceu essa luta. Um dos princípios, um dos antídotos para a gente como discípulos de Deus, nessa sociedade consumista, é termos contentamento. Nos contentarmos com o que o Senhor tem nos dado, e é muito, irmãos. Nós temos recebido muito de Deus. Temos recebido muito de Deus, né? Então, o Napoleão até começou a falar que uma das coisas que nos faz, ficar insatisfeitos e querer mais e mais, e buscar e consumir, é a arrogância e a cobiça. Porque eu vejo, mas ela tem uma blusa vermelha. Eu tenho que ter uma blusa vermelha também. Ela está com uma sandália, eu não tenho daquela cor. E essa cobiça de querer mais e mais vem, trazendo tanto sofrimento que a gente acaba entrando nesse mundo consumista só para ficar, alguém até falou, não me lembro, parecido com o outro, ser igual, está entendendo? Porque o outro tem, eu tenho que estar no mesmo padrão. Então, ele diz que o contentamento, a falta de contentamento é um pecado de ingratidão contra Deus. E o outro princípio, que também a gente pode usar para combater esse pecado de dizer que a felicidade está em ter, dessa mente consumista que diz que para eu ser feliz eu preciso ter, é o princípio da mordomia cristã. Nós fomos criados como administradores de tudo que Deus nos deu, tanto na nossa vida espiritual quanto na nossa vida material. Nós somos bons despenseiros. Eu acho que a gente não vai conseguir. Tem um texto com alguém de Pedro 4, não vai dar tempo, as crianças chegaram. Eu vou deixar o texto que eu tinha separado. No contentamento, se vocês depois quiserem ler, o texto de João 4, 13 e 14 fala sobre esse contentamento. E sobre o princípio da mordomia cristã, Pedro 4 e 10. Nós somos criados como bons despenseiros de Cristo. Aquilo que Ele nos deu, nós temos que saber administrar para a gente viver com contentamento, para a gente viver com satisfação, para a gente realmente ser visto como discípulos de Cristo nessa sociedade consumista. E o outro é a frugalidade, que eu falei lá no começo, que está em Provérbios 21. É o princípio da economia, da moderação, contra qualquer desperdício. Precisamos desenvolver esse princípio urgentemente na nossa vida, como servos do Senhor, como discípulos nessa sociedade. Nós aprendemos a viver de forma econômica, sem desperdício, com contentamento naquilo que nós temos. E eu vou ler um texto, mesmo as crianças chegando, para a gente terminar. Não vai dar tempo da gente fazer as aplicações que a revista tem, que aprenda, essa aqui é a aplicação da revista, aprenda a diferenciar necessidade de desejo. A gente precisa aprender, né? Quantas coisas, eu já até disse, guardamos e nem usamos. A gente tem que aprender a viver realmente como mordomos de Deus. Tudo que existe, irmãos, pertence a Deus. Nós somos só mordomos, nós somos dispenseiros, nós temos que cuidar disso. Até coloquei uma palavra aqui, nós somos depositários fiéis. E o preço para quem é depositário fiel, que não cumpre, a gente sabe que é altíssimo. No nosso país dependendo, dá até problema sério, não é mesmo? E tenha o Senhor como seu tesouro maior. Nós fomos criados para nos deleitarmos no Senhor. Então, o nosso prazer, a nossa alegria tem que ser no Senhor. Sempre vendo, entendendo e crendo que nós temos recebido o melhor das mãos do Senhor.
Amém? E eu vou terminar, eu sei que já venceu, tá? Mas eu vou ler. Eu vou ler 1 Timóteo 6, 7 e 8. Vou fazer essa leitura, irmãos. 7 e 8. 1 Timóteo 6, 7 e 8 diz bem assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestirmos, estejamos contentes. É difícil, irmão? É difícil, meus irmãos? Para mim é a máxima dessa lição. É esse, sabe, essa vida de contentamento. Tendo que vestir, guardaram? Tendo sustento e o que se vestir, estejamos contentes. Amém? Que a gente pense bastante como tem sido a nossa vida como servos e discípulos de Deus nessa sociedade consumista. E que se alguma coisa a gente viu nessa manhã que realmente pode estar impedindo de uma vida de santidade, de uma vida de intimidade com o Senhor, que a gente coloque no altar. Peça a Ele para mudar o nosso coração. E se estivermos sendo consumistas, que o Senhor nos ajude, nos dê temperança, domínio próprio, para vencermos toda essa atração que a mídia traz sobre o consumo nas nossas vidas. Que a gente esconda debaixo da cruz de Cristo. Amém? Tendo sustento e o que se vestir, realmente estejamos contentes.